desconfiança de que representantes eleitos pela população não representam apenas o bem comum, o interesse público, é tão antiga quanto Roma. E é tão universal que a expressão latina legisfare in causa própria ganhou traduções para o inglês, para o francês, para o espanhol e, é claro, para o português. E desde o século XIX. Legislar em causa própria, portanto, não é de hoje nem é só daqui. O conceito nasceu há milênios e se eternizou no direito romano, no direito canônico, na filosofia política moderna, no constitucionalismo liberal, ou seja, virou um fato da vida. Mas uma coisa é generalizar a desconfiança, outra, muito mais difícil, é demonstrar que deputados e senadores nem sempre agem exclusivamente pelo bem comum quando reduzem impostos, quando facilitam financiamentos com o meu, o seu, o nosso, ou quando regulam o funcionamento de empresas e setores econômicos sobre os quais eles próprios têm interesses. O repórter e colunista do UOL, Thiago Mali, resolveu testar se essa vetusta expressão em latim se aplica ao Congresso Nacional de hoje. E com que frequência? Cruzou os projetos apresentados pelos congressistas com os negócios dos próprios autores das leis. Adivinha o que ele constatou e o que ele conseguiu provar? Thiago Mali, seja muito bem-vindo de volta ao All Prime. Obrigado, Toledo. Um prazer estar novamente aqui. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o All Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Thiago Mali, podemos dormir tranquilo? No Congresso Nacional em Brasília, nossos representantes sempre colocam o bem comum acima dos próprios interesses comerciais, não? Eu não dormiria muito tranquilo, não. A gente encontrou na reportagem uma série de casos ali que mostram congressistas fazendo propostas que estão muito intrinsecamente ligadas aos negócios que eles têm, que eles são proprietários. Então, os eleitores têm que dormir com um olho aberto e outro fechado. É, um pouco por ali, né? Não ter um sono muito pesado. Tá bom. Então, vamos lá. Como é que surgiu essa história? Porque eu sei que você está atrás disso daí já faz muito tempo, né? Tem uma coisa que acho interessante, acho legal a gente falar para os nossos ouvintes. Há um movimento de melhoria nos dados públicos brasileiros. E isso proporciona, a gente várias vezes acaba conversando aqui, enfim, em outros lugares, sobre a importância de lei de acesso à informação, a importância de você ter portais da transparência robustos. E conforme esses portais da transparência vão se tornando melhores, você pode fazer reportagens e análises, investigações que você não podia antes. Então, por exemplo, você lembra que antes a gente sempre fazia, por ocasião das eleições, uma análise dos bens declarados dos candidatos, que eles colocavam ali na ficha de inscrição para eleição. O que acontecia era que sempre eles não declaram todos os bens que eles têm ali, não declaram as empresas, não declaram os negócios que eles colocam e ninguém é punido por isso. Como eles não são punidos, aquela declaração normalmente é uma fonte de informação para jornalista, mas você não tem uma informação tão completa. Há alguns anos, a Receita Federal vem melhorando os dados públicos que ela coloca à disposição, dados abertos da população, e isso permitiu que a gente fizesse um cruzamento muito mais direcionado para tentar ver de todos os políticos que estão exercendo mandato no Congresso hoje, deputados, senadores, quais são aqueles que estão no quadro societário de empresas brasileiras. Então, se eu entendi bem, o que você fez foi pegar os 594 deputados e senadores em exercício. Isso, obviamente, leva em conta quem estava exercendo o mandato naquele momento. Pode ser um suplente, enfim, isso. Que na verdade esse número é maior, né? Quando você pega todo mundo que participou da legislatura. Mas enfim, esses quase 600 foi na base da Receita Federal, que disponibiliza o quê? Um app, um aplicativo para você conseguir fazer essas buscas? Na verdade, são uma série de bases de dados que você faz conexão entre elas com arquivos do tipo CSV. São milhões e milhões de registros que você baixa por ali. E aí você
digita o nome, quer dizer, no caso você automatizou esse sistema, mas você vai pelo nome ou pelo CPF e consegue daí saber todas as empresas que esses políticos têm. Você não sabe os bens, mas as empresas que estão registradas junto à Receita Federal, você tem acesso, é isso? Exatamente. E fazendo essa análise toda, a gente encontrou 320 congressistas que estão no quadro societário de alguma empresa, qualquer que seja. E a gente... Quer dizer, mais da metade. Mais da metade. E isso é uma informação importante. Quando a gente pensa em discussões legislativas que opõem os interesses empresariais a outros interesses, é bom lembrar que mais da metade dos deputados e senadores participam de uma empresa. Vamos lembrar que eles próprios, por forte pressão da sociedade e iniciativa do governo federal, acabaram de aprovar uma alíquota nova de imposto de renda justamente sobre a distribuição de dividendos que excedam R$50 mil por mês, né? Ou seja, eles estavam legislando contra os próprios interesses de alguma maneira. Pois é, então há sempre, e é interessante a gente ter essa visão, há sempre esse interesse em jogo quando se trata de votações ali dentro do Congresso. Eu tentei ir um pouco além, porque a gente sabe que muitas vezes os interesses não são apenas das empresas nas quais eles estão nos quadros societários, mas são também, por exemplo, de familiares, de empresas da família. Então a gente pegou todo mundo que é sócio em alguma empresa desses congressistas e mapeou também todas as companhias que estão no nome desse sócio, seja com o congressista ou não. No total, são 11 mil empresas ligadas de alguma forma a esse congressista com um grau. Ou o congressista é sócio, ou o sócio do congressista tem essa empresa. É um bom critério para você estender a rede, sabendo que muitos usam familiares e amigos e sócios como interpostas pessoas entre eles e seus negócios, né? Exatamente. Bom, e daí quando você cruzou a base de dados de empresas, dessas 11 mil empresas, dessas 50%, 60% de deputados e senadores, com as proposições que eles apresentaram na Câmara e no Senado, qual a conclusão que você chegou? Que a maioria dessa maioria legisla em causa própria ou são exceções? São casos específicos ou não dá para fazer essa conta porque é muita informação? É muita informação, Toledo, mas a gente buscou fazer uma espécie de amostragem ali. Tá. Então, pegamos empresas, por exemplo, de capital social muito alto e começamos a investigação por elas e por outras empresas que, por exemplo, recebam dinheiro público de alguma forma, que são empresas que também poderiam ter uma caracterização de mudar alguma coisa na legislação para beneficiá-las. Peraí, você está dizendo que tem empresa de parlamentar que recebe dinheiro público? Sim, não são poucas, Toledo. Existem alguns tipos, a gente pode entrar nisso mais para frente, de vedações na lei para que essas empresas recebam dinheiro público, mas há brechas também que permitem com que elas recebam. Então, por exemplo, tem uma série de faculdades privadas que recebem dinheiro de programas educacionais como o FIES, que é aquele fundo estudantil que dá dinheiro para pagar mensalidades de alunos. Ou seja, vocês fizeram uma amostra e dessa amostra você ficou com a impressão de que é uma prática generalizada ou é uma coisa muito pontual, um deputado ou um senador ter o descaramento de legislar em causa própria? Toledo, não foi muito difícil de encontrar exemplos para a nossa reportagem. A gente fazendo a análise ali das propostas legislativas de cada um dos congressistas lá, a gente com frequência encontrava propostas que tinham um grau de proximidade muito grande com as companhias nas quais eles eram sócios. Vamos então para o específico, que é aí que mora, né, o perigo e também talvez seja mais fácil para as pessoas visualizarem o que a gente está falando. Quem é, por exemplo, o Moses Rodrigues? O Moses Rodrigues entra nesse tipo de empresa que eu comentei agora há pouco, das faculdades privadas que recebem algum tipo de dinheiro público. Ele é um deputado do União Brasil, do Ceará, cujo o pai dele é prefeito da cidade de Sobral e fundou um grupo estudantil chamado Uninta, que é um grupo de faculdades ali, e esse grupo, que engloba outras faculdades também, ele recebe bastante dinheiro do FIES, né, que paga a matrícula de alunos de baixa renda. Vamos lembrar um pouquinho
a farra do FIES, que eu tive a oportunidade de ser um dos repórteres que desvendou essa história 10 anos atrás, mostrava o quê? Um crescimento exponencial do dinheiro gasto pelo governo federal com essas bolsas e um efeito quase nulo de aumento das matrículas, porque o que as empresas, no caso as faculdades, faziam era securitizar os seus alunos, né? O grande risco de você ter uma faculdade é que, uma faculdade privada, né? É que o aluno não pague a mensalidade. E você não vai mandar o cara embora, proibir ele de entrar na sala de aula, é um processo complicado. Então, para eles foi uma maravilha, porque eles pegavam um aluno que já estava matriculado, davam um iPad, davam um bônus qualquer para o sujeito deixar de pagar e entrar no FIES, ou seja, o cara tinha condições de pagar, porque já pagava, né? E securitizava o cara, porque daí se o cara não pagasse, era problema da União, né? Depois, mais para frente, não, meu, seu, nosso, como acabou, aliás, acabou se tornando mesmo, porque a dívida é bilionária. Essa prática generalizada que a gente chamou de farra do FIES 10 anos atrás. E isso era na casa do bilhão. Quanto está hoje, por exemplo, o Moses, o caso da família do Moses Rodrigues aqui, quanto que eles receberam do FIES, a faculdade deles? É bom você ter mencionado pra gente, você sabe, Toledo, é uma referência à série de matérias da Farra do FIES, na qual você coordenou junto com o Rodrigo Burgarelli, o Paulo Saldanha. A gente tentou olhar, agora que a gente descobriu essas empresas, por um passo posterior a isso. Então, a faculdade do MOS, na verdade, a gente chama de mantenedora, né? Que é o grupo empresarial que mantém várias faculdades ali. Ela recebeu no ano de 2025, 250 milhões de reais de FIES. Uma coisa que é interessante, Toledo, porque depois que vocês revelaram esses problemas todos ali do FIES, houve um processo de melhoria das regras ali do fundo, tentando normatizar um pouco melhor para você não ter todo tipo de problemas que foram identificados pela reportagem que vocês fizeram. E houve, junto com esse processo, uma redução do dinheiro do FIES, que na época chegou a bater 13, 14 bilhões Sim. No total. Por ano. Hoje, o dinheiro do FIES foi para 4 bilhões de reais. Folgo em saber, Thiago Malha, que serviu para alguma coisa essa revelar a farra. Serviu sim. Então, houve uma redução de verbas para o FIES e um aperto nas regras ali que tornou mais difícil você ter certos tipos de desvio. O que é interessante desse grupo da mantenedora, a mantenedora, na verdade, se chama IAMIS, né? Que é, enfim, dona do grupo Ninta e de algumas outras faculdades. O que é interessante é que em 2014, 2015, quando vocês estavam publicando essa reportagem da Farra do FIES e quando o FIES estava no seu auge ali de pagamentos, esse grupo, essa mantenedora, estava ali em 24º lugar entre os que mais recebiam recursos do FIES. Enquanto o FIES foi reduzindo dos 12 bilhões, chegou agora a 4 bilhões, houve um processo contrário dessa mantenedora que foi só aumentando. Hoje ela é a primeira. Então, ela é a primeira do ranking? Exatamente. Eram grandes grupos com ações em bolsa que lideravam esse ranking. Ela passou a ser a primeira do ranking, ou seja, uma empresa da família de um deputado federal que tem uma série de propostas, muitas propostas ligadas ao FIES, é hoje quem mais recebe. De 2019 para cá, só essa empresa recebeu mais de R$1 bilhão do governo federal. Mais de R$1 bilhão. E vamos ver como ele interveio na legislação e se isso foi a favor ou contra os seus interesses. Mas não responda já não, só depois do break. Eu sou Thaís Bilenque, sou jornalista há mais de 15 anos. Poucas vezes na vida vi uma figura crescer tanto, em tão pouco tempo, e perdurar no poder intacto como o Arthur Lira. E quis entender como é que essa escalada aconteceu, passo a passo. Para isso, fui atrás das origens dele em Alagoas. Essa é a casa do Lira? Isso, da Lira. Bati na porta da casa do pai dele, na Barra de São Miguel, e fui para Junqueiro, cidade onde a família inteira se lançou na política. Aqui está o seio da nossa família, aqui está o berço da nossa política. Nessa série de 5 episódios, a gente mergulha nos anos mais recentes da política brasileira para descobrir quem é o homem que ajudou a remodelar a cena nacional e a relação entre os 3 poderes. O Congresso, o Parlamento está dando todas as oportunidades para o governo se estruturar de uma maneira racional. É importante frisar que todos têm que entender
que o Congresso brasileiro conquistou o maior protagonismo. Lira, Os Atalhos do Poder, um podcast original do UOL Prime, disponível no YouTube do UOL Prime e no seu tocador de áudio favorito. E aí, Thiago Malli, o que o deputado Moses Rodrigues propôs e se conseguiu aprovar ou não no Congresso Nacional que poderia beneficiar as empresas da sua família? Foram uma série de tentativas para aumentar o número de vagas, primeiro do FIES. Em 2020 tentou aumentar de 30 mil para 170 mil, tentou anistiar dívidas de alunos do FIES, ou seja, porque os alunos ficam com uma dívida, né, desse dinheiro que tem que pagar depois, tentou zerar essa dívida. Uma coisa que me pareceu particularmente interessante, Toledo, é que há atualmente algo que é chamado de Fundo Garantidor do FIES, que é uma contrapartida. As faculdades elas devem aportar um dinheiro nesse fundo, as faculdades que recebem verba do FIES, uma parcela do dinheiro que elas recebem deve aportar nesse fundo para garantir a inadimplência, né? Quando você não tem o pagamento dessa... Sim, porque como elas não tinham nenhum compromisso, era capitalismo sem risco, né? Porque a gente sabe que o aval moral do capitalismo é o risco. Se você não tiver risco, você perde o aval moral para você poder ser capitalista. Então, elas, antigamente, quem arcava com todo o prejuízo era o Estado e elas só tinham o benefício. Quer dizer que agora, a partir da instituição desse fundo garantidor, elas são sócias do risco junto com o Estado. Exatamente. E aí você tem, a partir do ano, né, que o aluno está ali, do ano, na verdade, que a faculdade aderiu ao FIES, então está há 2 anos, 3 anos ali, você vai tendo uma mudança, um incremento no percentual que a faculdade deve contribuir para esse fundo garantidor. E a proposta, enfim, do Moses, que foi tocada em frente pelo Moses, mas também por outros deputados proprietários de faculdades, é para no último ano, reduzir a contribuição das universidades a esse fundo garantidor. O Moses conseguiu aprovar essas propostas? Essa do fundo garantidor, por exemplo, tem várias delas que estão em tramitação, Toledo. Tá. Não tem nenhuma que esteja terminantemente aprovada. Tá. Quantos deputados e senadores vocês identificaram que têm interesse, por exemplo, no FIES, ou seja, em verbas da educação? Ou não dá para quantificar? A gente tem uns 10 deputados que têm, enfim, empresas de educação privada ali, mas que têm empresa de educação privada e diretamente fizeram propostas nessa área do FIES. A gente identificou, além do Moses Rodrigues, o deputado Átila Lira, né, do PP do Piauí, e do deputado professor Alcides, do PL de Goiás, que é proprietário da Unifam. Mas você tem outros deputados proprietários também de empresas que estão ali, mas que nesse período que a gente colocou, a partir de 2019, não apresentaram nenhuma proposta direta em relação a isso, do FIES. Bom, além do FIES, quais outros segmentos da economia que vocês identificaram conflitos de interesse entre parlamentares e o que eles propõem? Uma coisa muito comum, Toledo, é tentar reduzir impostos para o setor, né, das empresas que eles operam. Então, tem algumas coisas que de tão específicas chegam a ser até impressionantes, meio cômicas. Por exemplo, a senadora, que na verdade é suplente de senadora, agora está licenciada, Margarete Busetti, assim que ela entrou, ela fez 2 propostas para zerar impostos e isentar de taxas ambientais empresas de recauchutagem de pneus. Ela é proprietária de uma empresa chamada Busetti Pneus, que faz exatamente recauchutagem de pneus. Você tem o senador Vanderlan Cardoso, que é proprietário do Grupo Sicopal, que são indústrias de ultraprocessados ali, e que fez uma série de emendas na reforma tributária para reduzir impostos de biscoitos e refrigerantes. Obviamente, as indústrias do senador produzem biscoitos e refrigerantes. Vocês conversaram com esses senadores e deputados? Sim, entramos em contato com todos os citados na reportagem. E, obviamente, todos responderam. Teve 5 deles que não responderam, Toledo, mas, no geral, o que eles respondem é que eles não veem conflito de interesse porque eles estão defendendo o interesse não da empresa específica deles, mas estão defendendo o interesse de todo um setor. E aí, de fato, há uma brecha legal no que a gente tem de normas para lidar com essa prática que deixa tudo meio obscuro. Qual é a brecha legal?
Então você tem algumas leis ali que tratam desse tema. A Constituição, por exemplo, no seu artigo 54, proíbe que os congressistas sejam proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público. Ou seja, que sejam proprietários de empresas que recebam dinheiro público. Mas daí você vai me perguntar, mas e o FIES? Aí existe uma exceção para contratos padronizados, que é o caso do FIES, ali onde eles podem receber. Tem o Código de Ética dos Deputados, que diz que o parlamentar deve se declarar impedido em matéria que envolva direta e especificamente seus interesses patrimoniais. E aí, essas matérias envolvem os interesses patrimoniais deles, mas eles argumentam que envolve de um setor inteiro e não especificamente. Então, o especificamente ali é a brecha que é usada para que isso não seja condenado no Código de Ética dos Deputados. E aí você tem uma série de dificuldades de aplicação da lei. Eu conversei também com alguns professores de direito empresarial que falam dessa série de dificuldades de aplicação da lei por causa dessas brechas mesmo, que você não tem uma legislação específica para coibir esse tipo de coisa. E dentro do próprio Congresso, há quem veja isso como um problema, queira mudar, queira criar barreiras, ou está tudo muito bem? Dentro do próprio Congresso eu não encontrei ninguém, Toledo. Eu encontrei especialistas ali que estudam isso e que dizem que seria muito importante, sim, ter uma legislação específica sobre isso, mas que eles vêm com muito ceticismo essa possibilidade, porque basicamente, e é o que eles dizem, é difícil os congressistas aprovarem uma lei que vai amarrar as próprias mãos ali. Então você não tem muita vontade, e lembrando o que a gente falou aqui no começo da nossa conversa, mais da metade dos congressistas tem uma empresa, é muito difícil de fato aprovar uma lei, fazer com que todos estejam de acordo com uma lei que vai acabar prejudicando a maior parte de quem está ali dentro do Congresso. E dá para extrapolar e dizer que esse comprometimento da maioria dos deputados e senadores com esse lado empresarial altera o jogo político de alguma maneira? Quer dizer, isso muda a maneira como eles encaram votações importantes de interesse geral, como, por exemplo, a reforma tributária? Eu lembro, Toledo, na nossa conversa que a gente teve sobre a série de reportagens sobre o lobby, de uma entrevista que eu fiz com um lobista que ele atuava especificamente no setor de organizações do terceiro setor. E ele dizia que há uma discrepância ali de poder de fogo entre os grandes grupos empresariais e as organizações do terceiro setor, e isso ficava claro em propostas, por exemplo, como a reforma trabalhista, onde você tem uma oposição de interesses diferentes. Normalmente, quando você tem essa oposição de interesses diferentes, os interesses de quem tem mais poder de fogo, tem mais dinheiro para fazer o lobby, se sobressaem. Neste caso, acho que a gente pode também olhar para os interesses dos empresários, que são os próprios deputados e senadores, dizendo que eles conseguem ter, vamos dizer assim, uma empatia maior com os interesses do empresariado e conseguem representar melhor esses interesses porque eles são parte do empresariado, né? E esses interesses acabam, no fim das contas, tendo uma atenção maior do que interesses que poderiam contradizê-los ali dentro do Congresso. Isso a gente observa de uma maneira geral. O que a gente tenta trazer na reportagem são uma série de casos específicos que mostram na minúcia em que momentos esses conflitos de interesse aparecem. Para encerrar, Tiago, já que eu vi que o futuro, a tendência é só piorar, se eu entendi, porque você não tem ninguém no Congresso preocupado com isso. Os próprios especialistas estão céticos quanto à possibilidade de mudança. E aparentemente tem cada vez mais deputados empresários. Qual o caso que mais chamou a atenção, fora esses dois que a gente já mencionou, da educação do FIES e da reforma tributária para aumentar subsídios a empresas? O do deputado Newton Cardoso Júnior, que é filho do ex-governador Newton Cardoso, ele é herdeiro de um império bilionário com uma série de empresas que estão endividadas com a União. Então elas têm dívidas muito grandes na dívida ativa da União. E ele é uma dos congressistas de maior destaque ao participar em negociações de refinanciamento de dívida para empresas endividadas, de refis. Então ele foi relator do último projeto de refis, ele apresentou uma série de emendas para ter um novo refis durante
importante, a reforma tributária, que acabou não indo para frente. E ele ainda tem 2 indústrias com dívida não garantida, né? Você tem uma série de dívidas das empresas dele, mas 2 não são garantidas, ou seja, você não ofereceu nenhuma garantia de pagamento, está sendo cobrado ali pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E é muito claro que toda vez que ele leva os interesses dos devedores para ser discutido no Congresso, ele está levando os seus próprios interesses ao fim e ao cabo. Quer dizer, debalde esse conflito de interesses, ninguém na Câmara, nem o presidente da Câmara, nem a mesa diretora, nunca objetou o fato, vem cá, você tem interesse nesse caso, talvez seja melhor você não participar? Não, inclusive é isso, ele foi o relator, Toledo, ou seja, foi aceito que ele fosse uma das principais vozes nessa discussão. Eu sou um idiota mesmo, né? É o óbvio, né? Não, você, mais do que ninguém, tem skin in the game, para não dizer a tradução em português que não é muito bonita, ou seja, você tem interesses e, portanto, conhece o problema. É melhor que você seja o relator. É exatamente o contrário do que a gente imagina, né? É um pouco por aí, Toledo. Tá bom. Thiago Mali, onde é que as pessoas podem ler essa reportagem? Porque os exemplos são muitos, abundam, não vai dar tempo da gente falar de todos eles. Onde é que a pessoa pode ler para se informar melhor e conhecer os seus representantes? Essas reportagens foram publicadas na minha coluna do UOL, então noticias.uol.com.br/colunas/Thiago-Malho. Se você quiser evitar todo esse trabalho, digita Thiago Malho UOL no Google que você acha rapidamente. Muito obrigado, Thiago Mali. Espero vê-lo aqui em breve novamente. E obrigado a você que ficou conosco até agora. Lembrando que quem assina o UOL também pode acessar e ler essa e mais reportagens investigativas especiais do UOL Prime na íntegra. Como assinante, você tem acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e a opinião e análise dos nossos colunistas exclusivos. E ainda consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, descontos em peças de teatro, em festivais de música, além de ter acesso ao UOL Play e muito mais. Confira em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com o repórter e colunista do UOL, Thiago Mali. O roteiro é da Clara Gelstab. A operação de vídeo é do Fernando Moretti. Montagem é do Lucas Zacarias. Coordenação da Lígia Carriel e da Laura Kapelushnik. Trilha sonora original é composta pelo João Pedro Pinheiro e a trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. Coordenação de operações, Danilo Esperandil e Eduardo Bonavita. O podcast é um produto do UOL Prime. A gerência geral é do Irineu Machado e a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio, na semana que vem.